pé do morro que a gente fala, do Lindor, né, em Caigangue. Nós andávamos muito por aqui, meu avô, primeiro, meu tataravô e os tios deles. Eu com meu pai e avô, que são o pai da minha mãe, a mãe do meu pai. E nós subia por aqui, que nós tínhamos bastante nossas frutas nativas aqui. Jabuticaba, cereja, né? E bastante caça. Aí nós pegávamos peixe na Guaíba. Aí o pai dizia, vou buscar as nossas folhas para nós fazer salada. E vinha para cá. E levava daí jabuticaba, já levava gavirovinha, cereja daqui para nós comer no barranco que tinha ali na Santa Casa. Com 12 anos fomos para Paraná, com pedido do Ângelo Cretan, meu tio, do lado da minha mãe, a busca de volta de um território que estava na mão dos granjeiros, dos fazendeiros. Fiquei 20 e poucos anos lá, casei, mas eu sonhava aquela chamada dos meus avós. Eu chamava com o grito do meu avô, né? Ele me chamando e a Angá me chamando para mim vir para cá e cuidar dele logo. Eles diziam para mim, as nascentes vai terminar. Se as nascentes dos morros terminar, seca a Guaíba. Você vai fazer alguma coisa? E nós tinha nascente aqui, no Protásio, nós pegávamos a água. E aconteceu mesmo. Na água bem geladinha que saía entre meio das 3 figueiras, aquela nascente de água. Eu vi eles cortando as 3 figueiras para botar a casa, prédio de novo. E daí um dia eu liguei para minha irmã e disse, estou indo direto ao morro. Eu não consigo dormir mais de tanto que meu avô me cobra. O Ndô me cobra. O que eu faço? O Dorém está me cobrando, eu tenho que... E a minha avó e meus pais dela disse, tá bom, mana, estamos prontos. Pedi para a terra, para os encantados, né, dar paz e sossego para nós, né, para proteger o pé do morro. Quando o sol estava entrando, nós descemos de cavalo. Daí eu disse para ele, parem um pouco, que na esquina, pare que vai chegar a pessoa. E chegou esse carrinho branco. Daí desceu um senhor, tentava abrir, não abria. Uma hora abriu o portão, daí o carro entrou atrás, ele foi para lá, entrou do mato, né? E o boi entrou e o micro parou aqui, os pessoal, nós, mãe, descemos, crianças desceram. Aí ele disse, o que é isso? Estão invadindo? Eu disse, não, nós já moramos aqui. E dali um pouco eles vieram com polícia, com aquele micro deles, né? Com arma na mão, tudo. O capitão chegou ali na cerca, eu acho que capitão, não sei quem que é. Queria saber por que nós estamos aqui, né? Da onde que nós... Eu disse, nós somos daqui. Ele disse, vocês estão invadindo. Eu disse, olha, fala direito, invasão, quem são? Invasão aconteceu 500 anos atrás. Invasão aconteceu sim, mas nós não invadimos, nós estamos no que é nosso. Está na Constituição, nosso direito. O roubo também já foi declarado. A invasão também foi declarada. E aqui tudo eles me rodeiam. Tem a Chorém que me visita, tem a Carcará que me visita, tem o Bugio que me visita, né? A coruja me visita quando é entrada da noite. Tudo eles convivem aqui comigo. Parece que eles se sentem felizes e agradecidos de nós estar aqui junto. E o cipó para nós, cipó marrão tem aqui, um chama de cipó cravo tem aqui, um chama de cipó São João que também tem aqui. Lá em cima tem cipó borracha, que não tem aqui. O cipó leiteira tem lá no morro e aqui não tem. O único lugar que tinha nossa tinta azul, amarelo e o vermelho, que tinha aqui na subida ali da Sesc para cá. Antes de ter aqueles prédios. Fui visitar meus pais, quando eu voltei já estava tudo no chão, batido por construção. E ali tinha nossas tinta natural. Eu procuro por aqui, não acho mais. Esse é o bem viver do povo originário.
o povo indígena, conviver com todo ser que existe na terra, não é separado. A Cocoi está cantando, tem agora não é cantando, tem chora cantando, né? As crianças têm que escutar isso para entender a voz. Eu fiz isso por causa do pedido dos meus cofá, daqueles que já foram, para proteger o que tem ainda, que a água não acende, as árvores e os remédios que existem, e proteger os bichos que estão aqui. Mas é meu dever de proteger os outros que estão nascendo e como eles vão nascer mais, né? Uma preocupação para eles não secar e continua correndo forte para Guaíba, para ter nossa água ainda. Non bơ clam gối ta ta lê tê lơ hoa hoa tê mi tê lơ hoa hoa tê mi tê yê hoa ma yê cơ yê mô tê yê hoa ma yê cơ yê mô ba mê. Até onde eu posso falar para vocês de Porto Alegre, eu fui sendo empurrado pelo sistema. Nasci no Alto da Bronze, me criei no Areal da Baronesa parte, outra parte na colônia africana. Com 6 anos, eu saí na primeira escola de samba em Porto Alegre, vestido de marinheiro. O coreto oficial era na Praça da Alfândega. Bem ali onde tem a estátua do General Osório, ali era o coreto. Ali no Correio do Povo, a escola entrava por ali e entrava na General Câmara. Uns chamavam de grupo, outros chamavam de bloco. A história do carnaval em Porto Alegre. A sua evolução. Desde os primeiros blocos do início do século. O Guimeleixo, o apelido dele era Assusta Criança, porque ele fazia careta, pulava, virava cambota, sabe? É o mestre-sala hoje. Os introdutores da festa popular brasileira mais famosa do mundo inteiro, o Carnaval. As tribos foram criadas pelo seu emitério, na Praça Garibaldi. Ele criou com a intenção de os negros dar vazão aos seus instintos tribais. A primeira tribo que ele criou foi os Caetés. O meu pai ajudou a criar. Só saía homem, não saía mulher. As mulheres se revoltaram e fizeram a tribo delas, as Iracema. O que aconteceu? As Iracema saíram tão bonitas, cara. Tinha uma nega chamada Alcione. A nega tocava cavaco, baixo chuga. Primeiro ano, deu as Iracema. Ganharam. Segundo ano, vieram de novo as Iracema junto com os Bororó e os Caetés. Deu as Iracema de novo o segundo ano. Eu, com 14 anos, fui trabalhar no Correio Telégrafo. Eu, Petromero, o seu Alceu Colares. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a cidade mesmo. E embaixo do mercado público, onde tem aquele terminal de ônibus ali era o Café Natal, berço de muitos artistas que saíram de Porto Alegre. Dos Açorianos até o Estaleiro Só tinha um trem. Eu até falo no samba meu. Em Devaneio andei no trenzinho que vem do Cristal.
Eu era caroneiro do bonde, do trenzinho. Porto Alegre era uma cidade muito boa de se viver. Depois peguei o bonde e fui não sei aonde, talvez até ver um joguinho entre o Grêmio e o Nacional. Que legal! A Baronesa era samba de segunda a segunda. Tinha 5 ou 6 bares que tocavam samba a semana toda. O samba que eu hoje canto, que eu faço, que eu componho, nasceu dentro da minha casa, porque meu pai tocava pandeiro, a mãe tocava piano, sabe? E a gente cantava muito em família. Nesse carnaval. E tem outra coisa ainda que eu vou te dizer. Quando eu comecei a fazer música, não existia gravador, não existia nada. Tinha que gravar na cabeça. Eu até hoje sei a maioria das músicas. Se não tem 1000, anda por ali. Eu tinha uma namorada, a Necailda, e eu andava sem rumo no morro, chovendo para chuchu. Aí a Ilda chegou na janela: ô, Paraquedas, pô, na chuva, vem aqui tomar um café bem quente. Aí ela tá fazendo e eu tô na janela. O seu João, um exemplo de pessoa, cara. O tempo tava para chover, ele limpava os bueiros tudinho. Aí quando eu vejo, vem o seu João e o filho dele. Aí quando eu vejo, vem a polícia daqui. Aí botou o seu João na parede com o filho dele. Pegaram a marmita dele, faziam assim com o pé na marmita, sabe? O garfo dele, o chinelo dele, a roupinha dele, que estava tudo na pastinha. Aí ele viu que a polícia ia indo, pegou e começou a juntar as coisinhas dele. Quando ele começou a juntar as coisinhas dele, veio um polícia de lá: quem é que mandou tu sair da parede? E pá, no seu João, tá? Aí fiz: no dia que o doutor compreender que quem vive lá no morro também tem direito a viver. A viver, viver com dignidade, sem opressão, sem maldade. Então tudo vai mudar. Vai mudar. Eu vou ser tratado como gente por aí, vou ter casa e comida e um trabalho onde ir. É morro, é favela, é gueto, é quilombo, é samba, é que zumba, meu. Vou cantar, vou pular, o meu samba vem com tudo quando a coisa melhorar. Vou cantar, vou pular, o meu samba vem com tudo quando a coisa melhorar. Um dia eu farei no reino da folia um tema onde a alegria será real, porque a gente tá feliz. Vai ser lindo ver a minha escola evoluindo na avenida, no melhor dos carnavais. Vou cantar, vou pular, o meu samba vem com tudo quando a coisa melhorar. Vou cantar, vou pular, samba Eu sou imigrante, eu nasci num campo de refugiados pós-guerra e fomos primeiro para o Uruguai e depois viemos para o Brasil. Entramos inicialmente clandestinamente, mais tarde entramos oficialmente com documentação e tudo mais. Quando nós chegamos em Porto Alegre ainda era uma cidade muito menor, muito mais provinciana. Aqui, a nossa área terminava no Cinema Ritz, ali na Protásio Alves
em Petrópolis, e depois era tudo mato. Vim morar aqui nesse bairro, na Rua São Manuel, onde eu me criei, até me casar. E comecei a dançar num clube aqui pertinho, chamado Clube Independente, onde uma professora dava aulas de balé. Então eu fui estudar balé. Essa escola foi crescendo, eu crescendo junto, eu fui me destacando. E em 1964 eu me formei no balé e me convidaram para ir para o Municipal do Rio de Janeiro. E meu pai disse, olha, você vai sair de casa tão cedo, tão jovem, vai para o melhor lugar que tiver de dança, onde tu quer ir? Eu disse, eu quero ir para Nova York, dançar no University Ballet. E eu fui, fiz audição, entrei na companhia, fiquei 1 ano, era muito imatura para procurar outra coisa, não me satisfez. Voltei para Porto Alegre, fiz faculdade, casei, tive um filho. Teve no Brasil o primeiro congresso de dança brasileiro e conheci os primórdios da dança moderna no Brasil. Eu, como não tinha ficado satisfeita com a dança clássica em Nova York, logo me interessei por isso. E resolvi abrir meu estúdio na Independência, que reuniu gente de todas as áreas de arte, de música, de teatro, de artes visuais, todo mundo junto ali. A carreira da mudança evoluiu. Foi uma revolução em Porto Alegre, inclusive assim, com muita resistência do pessoal que já trabalhava há anos com dança aqui, porque era muito novo, né? Eu trabalho com um corpo que não é só expressivo, é um corpo discurso. Eu adoro ver o corpo se transformando. Adoro ver as pessoas aprendendo a usar seus corpos a serviço das suas ideias. Eu tenho muito prazer em dar aula. É o lugar onde eu realmente acho que me completo e que eu posso fazer o que eu gosto mais, que é essa troca humana. E eu tenho muitos filhos por aí, que são mais do que alguns, né? Que vão virando realmente minha família, né? É muito lindo isso. É o que me move. Eu tinha uma parede assinada pela Pina Bausch, que ficou também 15 dias dentro do meu estúdio, trabalhando, ensaiando os bailarinos dele, dando aulas para os meus. Sempre promovi intercâmbios. Que se fez muita coisa nas ruas de Porto Alegre. Se dançou muito na frente do mercado público, eles montavam palcos na frente do mercado. No meio da Borges com a Andradas se montavam palcos. Às vezes numa sinaleira, a coisa cultural explodia. Tinha um centro assim, que era onde todo mundo se encontrava, que era o Bar Alaska, que era em frente à Faculdade de Arquitetura, na esquina maldita, e onde a gente passava as noites se encontrando, todo mundo se conhecia, todo mundo se curtia. Vinham alguns espetáculos muito especiais, assim, estrangeiros, para o Teatro São Pedro. E um dos espetáculos que veio foi o da Pina Bausch, outro foi do Nicolai. E como eu conhecia o Nicolai, porque eu fiz um curso de férias com ele, eu fui lá conversar com ele e disse, vem ver o que eu estou fazendo. E me disse, eu estou louca, se eu estou fazendo alguma coisa que preste. Ele veio e me convidou para ir embora com ele. E me mudei para Nova York, de mala e cuia. E eu vinha todos os anos de volta para Porto Alegre, porque eu deixei meu filho aqui. E quando vim embora, a usina do gasômetro começou um projeto de espaços culturais gerenciados por grupos. E eu e o Eduardo Severino começamos a gerenciar a Sala dos Anos Sonoros. Formamos um coletivo, demos espaço para todo mundo que não tinha espaço de ensaio, espetáculos. Realmente deu vida para Porto Alegre, em todos os sentidos.
tinha espetáculos todos os finais de semana por tudo que era canto, eram muitos grupos. Não tinha um espaço daquela usina que não fosse utilizado. Eu acho que basicamente Porto Alegre sempre foi uma cidade que me recebeu bem e que era muito prazerosa. Sempre teve coisas que me atraíram. Porque eu vim aqui em Porto Alegre, enfim, eu tinha um amigo que é do Porto Alegre. E aí ele que começou a me contar assim, os encantos de Porto Alegre, como que era Porto Alegre, uma cidade, enfim. E foi muito bom assim, tipo, acolhimento assim, que eu tive aqui em Porto Alegre, né? Enfim, isso que fez que eu continue morando aqui hoje. Eu sempre falo assim, o meu Porto Alegre. Porque hoje eu me sinto mais porto alegrense, né? Então é um pouquinho isso, eu continuo trabalhando com a música, isso aconteceu comigo, enfim, eu acredito também que aconteceu com outras pessoas. Claro que não é sempre 100%, eu conheço outros senegaleses, por exemplo, que vieram para cá, enfim, que trabalhava com cultura que hoje, assim, eles tiveram assim, que mudar um pouquinho assim, de atividade, de ramo, porque não deu certo, enfim. Tem uma grande chance assim, de pessoas assim, se inserir aqui quando você chega assim com vontade assim, de compartilhar também, né? Enfim, porque uma coisa é isso, você quer receber, tem que dar o que eu vou, tem que dar seu melhor. Vou chegar um pouco assim num provérbio lá do meu país que diz assim, que quando você chega numa aldeia ou numa cidade, se todo mundo anda mancando, você tem que andar assim. Então você não pode chegar numa cidade ou num espaço que todo mundo pula e você não quer pular. Para vocês ver o seu fazer sendo aceitado, você tem que também aceitar o fazer das pessoas. Porque são duas mãos que se lavam, né? Gosto muito assim de usar roupas africanas. E aí a ideia da loja surgiu quando pessoas começaram assim, a pedir assim, onde que tu compra seus tecidos, onde tu compra suas roupas. Então eu comecei a trabalhar com esses tecidos, como tu falou, né, as estampas assim, enfim, tem significado, né, enfim. Na cultura Akan, por exemplo, assim se diz, quando você vê uma pessoa assim, tipo, dependendo assim do jeito que a pessoa está vestida, assim, você consegue identificar quem essa pessoa daquela classe social que essa pessoa pertence, enfim. Era na João Pessoa com a República, né, bem em frente assim da Redenção. Para qualquer imigrante que sai do centro para ir na Polícia Federal, passava aí caminhando. E aí sempre assim eu tinha aquela mania de dizer, entra aí, vamos falar, entra aí, tudo bem? Tipo, tem muitas pessoas hoje em Porto Alegre, músico, bailarina que compravam assim, os tecidos comigo, sabe? Era um local que era muito, enfim, que permitiu assim ter acesso a esse tecido também, eu cheguei a conhecer muitas pessoas lá. A cultura africana, afro, assim, por dizer assim, ela é muito assim, tipo, implementada, incorporada aqui na cultura gaúcha, sabe? Porque se a gente pegar assim, tipo, as casas de religião, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quando eu comecei a morar aqui, em menos de um mês eu visitei mais de 30 casas de religião. E essas espaços que foram assim, os primeiros espaços, onde que eu fui o Odumode africanamente, são grandes assim, espaços assim, referentes assim, da cultura preta aqui, né? Um dia, por exemplo, assim, eu estava lá no Odumode, eu estava fazendo um passo de dança, assim, bem devagar, e a nossa falecida dona ela fala assim, parece samba, né? E aí ela falou, mas tudo vem de lá, né? Eu falei, essa aí é uma dança que vem de lá, mas se eu acelero vai se tornar um passo de samba. Então tem essas coisas assim que são quase iguais. Não pode ser exatamente do jeito que está lá para cá,
Por quê? Porque de lá para cá assim, houve uma transição, uma mudança. É tipo, as culturas são culturas vivas, é tudo baseado assim na oralidade, sabe? Eu posso passar uma coisa para o fulano entende de um outro jeito. E aí o fulano passando essa ideia para uma outra pessoa, fulano vai passar de uma outra maneira e a pessoa que vai entender isso, vai entender de uma outra maneira. Então tem coisas que mudam, mas sempre assim, é a mesma ideia. Eu conto história porque desde criança o meu avô que me criou me falou: se você não conta a sua história, ninguém vai contar a sua história para você. Porque cada um vai querer contar a sua própria história. É para nós também a contação de história assim, era uma forma assim de a gente ser educado. Eu fui criado assim através dos contos. Quando eu falava, eu perguntava por que X não é assim, é para me dizer o porquê não é assim. Então eu sempre me contava uma história para sempre tentar exemplificar assim as coisas. Então contando a história assim, eu saio assim desse mundo presente e tipo eu vejo assim o meu avô, a minha avó contando história assim para mim. E contando essa história assim, eu faço que pessoas daqui também começam assim a lembrar assim dessa memória que é dessas contações que eu já tive já na infância. Então uma maneira assim de conectar assim as pessoas assim com a memória delas, assim como o passado delas, sabe? Olha só, o meu avô me falava, na sociedade, na vida, temos que viver como a língua e os dentes. Os dentes podem morder a língua, mas não é por isso que a gente temos que tirar os dentes da boca. Porque a gente tira dentro da boca, não teremos como comer. Entende? E além de nossas diferenças, das nossas brigas cotidianas, temos que viver como a língua e os dentes na boca. Então eu sou de uma família porto-alegrense, racializada, negra, indígena, né? Tem uma questão indígena na parte da minha mãe ali que eu não consigo entender muito bem, mas não eram negros, né? E da parte do meu pai, sim, negros e tintos. Minha avó, a mãe dele, era uma mulher, filha, né, de uma mulher escravizada e seu dono que tinha propriedades na Duque de Caxias. Como ela se casou com um homem negro, eles deram para ela uma propriedade na 17 de junho, que é uma ruazinha atrás do Teatro Renascença. Então, meu pai é da ilhota, né? Daquela comunidade ali, viveu todas aquelas questões da enchente, 41, me lembro dele contando. E a minha mãe era moradora da Praia de Belas. E aí eles se casaram e eles se mudaram pra Glória. Quem conhece assim um pouco da história da cidade sabe que essa região do Partenon, ela era periférica, não é à toa que aqui tem presídio, hospital psiquiátrico e o presídio psiquiátrico, né, que era a periferia mesmo. Eu tive uma infância pobre, mas eu sempre tive casa própria, sempre tive uma estrutura familiar ali. Quando meu pai faleceu, ele pediu, né, assim como a minha mãe, para serem cremados. E aí a gente pega, vai lá na 17 de junho, na rua onde ele nasceu e onde também tinha o grupo carnavalesco Trevo de Ouro, que é da família dele, né, e que ele presidiu. Fomos para a Praça Garibaldi, que ele dizia que também tinha o carnaval ali. Passamos pelo mercado público, criaram outro território dele, assim, muito importante. O viaduto da Borges era um território também. Eu falava muito dos bondes, né, que passava de bonde ali. São lugares de pertencimento da gente.
15 anos e fui para São Paulo. E eu me lembro o espanto dos paulistas em saberem que a gente era daqui, né? Eu e as minhas irmãs, mulheres negras, com cultura negra presente na narrativa, na fala. E essas saídas, elas foram me revelando justamente o contrário, né? Elas foram me trazendo elementos para dizer, não, peraí, eu sou uma mulher negra e sou de Porto Alegre. E aí a gente começa a circular por grupos culturais negros daqui. Então tu vai encontrando pensadores, né? Mestre Borel, Mestre Pernambuco, Oliveira Silveira, né? Maria Conceição Fultora, Helena, Paulo Ricardo, escritor. São pessoas que a gente vai olhando e vai entendendo que há uma narrativa preta. Essa minha avó que tinha uma casa, né? Tinha uma casa de santo, era mãe de santo ali na Ilhota, Dona Paulina Dogum. E eles, no carnaval, tinham um grupo carnavalesco. Então, roda de batuque e roda de samba é o lugar, né? São as rodas que eu sempre gosto de falar. Que eu nasci, que eu fui criada mesmo, né? Como pessoa, como mulher negra, né? Eu devo muito pra capoeira. Dei aula de capoeira, eu dei aula de berimbau. Então eu era muito protagonista através da capoeira. Eu era uma pessoa que também pensava projeto social, dei aula em muita comunidade. E pensando em educação popular, visualizando, experienciando ali diariamente o quanto as crianças periféricas têm uma relação com essa cultura. E como essa cultura ela é capaz de transformar essas crianças, educá-las. Então a gente funda o Africanamente. Eu acho que o Africanamente é uma grande ideia coletiva, né? Africanamente. Então ela, no seu nome, ela também já estabelece uma linha filosófica, né? De onde a gente parte para pensar as nossas coisas. E o Africanamente é uma instituição que trabalhava junto com o terreiro também. Eu acho que isso é bem importante. Começa com capoeira, mas a gente começa a desenvolver 1000 e outras atividades. E tem tudo a ver. Uma criança de terreiro, ela não tem estranhamento nenhum com a capoeira. E aí ela tem o tambor para tocar, livremente, sem os dogmas. Então, a religiosidade, ela vai aparecendo nas nossas crianças. Ah, eu vou lá no terreiro, eu vou lá, né? É um centro comunitário, é um lugar de encontro entre as pessoas, é um lugar de sociabilidade. E por que não trabalhar a partir desse lugar? Eu fui forjada em movimentos, em circularidades, então eu acredito na potência dessas circularidades. Sou um porto que dançou e a memória transformou. Virei canção pra quem me amou. Nessa terra eu cresci, vendo as ruas colorir, o sol se pôr, o rio subir. Tantos passos passarinhos já pousaram nos meus pés. Eles passam, eu assisto seus desenhos pelo céu. Sou um chão que semeou
que colheu, que preservou, virei raiz, cipó e flor. Nessa terra eu nasci, vendo o bonde ir e vir, o sol nascer, o rio seguir. Tantos barcos que zarparam e aportaram no meu cais, tantos filhos que partiram e voltaram como pais. Sou um porto que lutou, sou um porto que lutou, que jogou, que enfrentou. Mudei de tom, de som, de dor. Na tristeza eu sorri, na baronesa eu sambei, na redenção eu respirei. Tantos braços costuraram e amarraram os meus nós, tantos sonhos desaguaram e abraçaram minha voz. Sou um Porto Alegre de milhões de cores, gostos e sabores. Guardo as lembranças dos tempos antigos e sinto as mudanças. Ando pelo vento, vivo na memória, vou contando histórias. Danço pelos cantos, canto os momentos, vou marcando o tempo. Paraquedas me cantou, paraquedas me contou, a Dona Eva me dançou, Agaté me preservou, o Lua me renovou, a Nina me ensinou, jogou, jogou, sereno serenou. Quem é que bate esse bango aí? O Lua. Ah, o Lua. Pô.